Olá, bom dia, bem-vindos a este seminário do IDOC-Link sobre a implementação de processos, nomeadamente dos processos financeiros e da sua relação com os sistemas de ERP das organizações, que fazemos em parceria com o nosso parceiro, a Empresa Nacional Casa da Moeda, de que temos muito prazer de estar a realizar esta ação com eles. O que é o contexto que estamos a falar? Bom, é um contexto que todos hoje conhecemos, não é? Com a pandemia foi evidente que as pessoas trabalham no sítio onde puderem, no sítio onde conseguem ter condições para o fazer. E o que é ideal hoje em dia, do ponto de vista do trabalho, seria que eu, numa coisa como esta, não é? Tenho aqui uma proposta para despachar, que é uma proposta urgente. Eu gostaria de poder, em qualquer sítio, não é? Clicar num botão e fazer com que esta proposta, ou esta fatura, ou outro documento, pudesse seguir. Mas gostava de o fazer tendo, de alguma maneira, a certeza que na minha organização isto passou pelos passos normais, que as pessoas que deviam ver os documentos os viram, que foi uma evolução natural e que, se eu estiver apenas a focar-me na tarefa que tenho que fazer, essa tarefa tem tudo por trás que foi programado e visto. E é isso que, de alguma maneira, tem a ver com estas ferramentas que hoje em dia nos permitem não pensar tanto quais são os documentos que estão associados, qual é o fluxo de processo para a decisão e acreditar que essas ferramentas têm uma programação que nos permite facilmente utilizá-las e explorá-las com facilidade. Mas, para além, digamos, de este desígnio de, ao fim e ao cabo, materializar os processos de negócio das organizações nestes fluxos eletrónicos que passam por todos os dispositivos que hoje em dia utilizamos, há um aspecto importante, não é? E que nós prezamos muito, é que apesar de poder, de alguma forma, programar muitos destes processos, eles têm sempre tantas exceções, tantas possibilidades de erro, que os humanos são muito importantes nesta cadeia. E ter a possibilidade de que um humano, pela sua intuição, pelo que conhece do processo de negócio, dizer não, mas isto, por uma razão qualquer, até deveria ir para outra pessoa, não seguir o fluxo que estava programado e ter uma outra solução. Este tipo de ferramentas que o IDOC-Link ilustra a capacidade são muito mais importantes do que ferramentas muito estruturadas e que, por vezes, têm tido dificuldade na adaptação às organizações, por isto que acabei de dizer. Os processos de negócio não são algo que não muda, não são algo que as próprias pessoas, com a sua intuição, com a sua capacidade de trabalho, conseguem mudar. E é esta flexibilização, este modo de trabalhar que nós temos tentado introduzir dentro do IDOC e que, de alguma forma, poderá ser visto nestas apresentações que vamos ter. Apesar de toda esta flexibilidade, só para terminar, é importante que tudo aquilo que eu faça, tudo aquilo que, de alguma maneira, foi efetuado na organização, até fica registado, fica presente na memória coletiva, ao fim e ao cabo destes processos. Para quê? Para que, se houver algum problema de compliance, eu consiga facilmente detectá-lo, ou, no limite, para poder ter ferramentas, que também é uma área em que trabalhamos, ter ferramentas que vão sobre estes processos e tentam, no futuro, otimizá-los, se calhar pô-los mais de acordo com como a organização trabalha, do que, eventualmente, o processo que foi idealizado e que, muitas das vezes, apenas captura o caminho ideal das coisas, mas não o caminho real que, muitas vezes, existem nas organizações. Espero, portanto, que estes nossos exemplos sejam úteis e, mais uma vez, agradeço a vossa presença neste seminário. Muito obrigado. Obrigado pela sua introdução e vamos agora passar à temática do nosso webinar. E pegando naquilo que são os desafios que se colocam hoje em dia às nossas organizações, crescimento e aumento de competitividade, só os vamos conseguir atingir simultaneamente, diminuirmos os custos e aumentarmos a nossa produtividade. Para isso, há que alterar os nossos métodos de trabalho do dia-a-dia, concentrar aquilo que são as tarefas que exigem raciocínio no trabalho humano e aquelas tarefas que são passíveis de ser automatizadas, que são tarefas repetitivas, passarem a ser executadas pelos sistemas. Para conseguirmos isso, temos que assegurar que na nossa organização existe uma completa interoperabilidade entre as diferentes soluções e que a informação está em suporte digital. Só dessa maneira podemos caminhar para a implementação de um conceito de Digital Workplace, onde o utilizador, a partir do seu posto de trabalho, consegue
aceder a toda a informação, consegue executar grande parte das tarefas do seu dia-a-dia. E é para isso que a Link coloca a experiência que tem vindo a acumular ao longo dos anos à disponibilidade de cada um de vocês para, caso a caso, identificarmos o melhor modelo de evolução que pode ser implementado em cada projeto. E passando agora àquilo que iremos apresentar a seguir, preparámos um primeiro vídeo de apresentação do EDOC-Link para ficarem com uma noção do tipo de utilização que pode ser dado à ferramenta. Nós hoje vamos focar no tratamento de documentos financeiros, mas ele tem uma amplitude de implementação dentro da organização muito mais abrangente. E seguidamente iremos ver dois casos de uso que preparámos especificamente. Um que tem a ver com o tratamento de faturas numa organização, desde a sua recepção ao seu carregamento no ERP, passando pelos circuitos de aprovação, e como é que se pode desmaterializar um processo de compras. Dispõe de uma interface amigável e de fácil utilização. O EDOC-Link é uma solução web responsive que foi desenhada para otimizar o trabalho, qualquer que seja o dispositivo onde esteja a ser utilizado, permitindo assim consultar e efetuar todas as tarefas de modo completamente seguro, independentemente do local de acesso. Ao aceder à sua área de trabalho, o utilizador pode visualizar as tarefas que tem pendentes para tratamento. Ao selecionar uma tarefa, o utilizador pode consultar todo o seu histórico, por que tarefas passou, quanto tempo demorou em cada uma, que informação lhe foi associada, assim como consultar o fluxo em modo gráfico. Em cada passo, o utilizador é sempre informado das ações que tem que executar, bem como visualizar todos os documentos que entregam o processo. A solução permite, a qualquer momento, a assinatura de documentos digitalmente, através da utilização de qualquer certificado digital, incluindo a chave móvel. Depois de assinado, sem necessidade de sair do EDOC-Link, o documento pode ser enviado por e-mail. Facilmente, o utilizador pode iniciar um processo. A partir de um menu disponível na interface da aplicação, ele pode aceder a todos os processos que estão disponíveis. Por exemplo, para dar início a um pedido de autorização de viagem, basta-lhe selecionar essa opção e de imediato terá acesso a um formulário. De seguida, deverá preencher a informação necessária e escolher a opção Enviar. O formulário será enviado automaticamente para o seu superior hierárquico, dando-se início ao fluxo de autorização. Através da integração do EDOC-Link com o Microsoft Office 365, é possível registar qualquer documento Office. Por exemplo, para registar um e-mail, basta arrastá-lo por uma pasta do Outlook previamente configurada, ficando o número de registro associado ao e-mail. Se um utilizador tentar registar um e-mail já existente no EDOC-Link, o sistema avisa. Com o EDOC-Link, é possível elaborar documentos baseados em templates que são automaticamente preenchidos e registados no sistema. A solução permite organizar a informação em formato de pastas eletrónicas com pastas principais e subpastas. Dentro de uma pasta, pode-se implementar o conceito de separador, de forma a agilizar a consulta de informação. Pretende-se que o EDOC-Link seja o repositório de todos os documentos e ficheiros de uma organização. Estes têm de estar relacionados com as diferentes aplicações de negócio. Por exemplo, a partir de um campo existente na pasta de processo, podemos saltar para o Google Maps e ver a localização de uma morada. O EDOC-Link possibilita a realização de pesquisas em texto integral ou através de diferentes combinações de metadados. Para assegurar o cumprimento do Regulamento Geral de Proteção de Dados, o EDOC-Link permite definir categorias de dados pessoais e que utilizadores pertencem a cada uma. A aplicação permite atribuir uma categoria a cada campo criado, indicando o tipo de dados pessoais que o mesmo possa conter. As categorias de dados pessoais garantem um rigoroso controle de acesso à informação. O EDOC-Link permite que o utilizador possa definir o seu painel de indicadores facilmente e sem a necessidade de qualquer tipo de programação. Os indicadores podem ser contadores ou painéis de tarefas com informação de controle de prazos. De fácil implementação e simples utilização, é possível acompanhar e controlar o nível de desempenho da organização. A nossa missão consiste em ajudar as empresas no seu processo de transformação digital. Neste webinar, vamos centrar-nos no tratamento de documentos financeiros. Fale connosco. Temos muitas outras soluções para a sua empresa. Seguidamente, eu vou passar a palavra ao meu colega Walter, que juntamente com a Romana irão apresentar os exemplos que preparámos para vocês. No final, iremos ter aqui um espaço de debate onde iremos procurar dar resposta a todas as questões, a todas as dúvidas que nos queiram colocar, de forma a podermos identificar
como poderemos vir a trabalhar em conjunto. Vou apresentar-vos o processo de desmaterialização do processo de compras. Estes exemplos foram preparados com a ajuda da FutureView, nosso parceiro de SAP. Em AdHocLink vamos criar uma requisição de compra. Para tal abrimos este formulário, preenchemos quem está a efetuar a requisição de compra, colocamos uma descrição, indicamos o valor e carregamos em submeter pedido. Ao fazer esta operação, será criado um registro em AdHocLink e será criada uma pasta. Vamos pesquisar o registro criado. Portanto, fazemos a pesquisa nos documentos internos, entramos no documento, no registro criado, podemos verificar o documento do formulário, os dados que foram preenchidos, portanto, quem submeteu o pedido, o valor e a descrição, e podemos verificar que foi criada uma pasta ao qual o registro ficou associado. Neste momento também foi feita a integração com SAP. A requisição integrada automaticamente com SAP deu origem a um pedido de compra. O pedido de compra podemos consultá-lo e podemos verificar que todos os dados que foram introduzidos anteriormente se encontram visíveis em SAP. É gerado um novo documento, o documento do pedido de compra. Este documento será integrado com o AdHocLink automaticamente. Se consultarmos do lado do AdHocLink, podemos verificar que o documento foi corretamente integrado, foi criado um registro e o registro ficou associado à pasta do processo de compra. Consultando a pasta, vamos verificar que existem dois documentos, o documento anterior, que era da requisição de compra, e o documento do pedido de compra. Neste momento vamos simular a chegada da fatura, portanto, o pedido foi efetuado, foi enviada a fatura por parte do fornecedor, via e-mail. Ao abrir o e-mail, nós podemos verificar o documento. Portanto, temos aqui a fatura em anexo, com o item que efetuamos a compra. Esta fatura vai ser associada à pasta, arrastando o e-mail para a pasta do processo de compra. Efetuamos o sincronismo e neste momento será criado automaticamente um registro em AdHocLink com o documento que se encontra anexo a este e-mail. Podemos abrir diretamente o e-mail logo no Outlook e temos um link direto para o registro. Ao carregar no link, entramos dentro do AdHoc, podemos verificar o documento que ficou corretamente associado ao registro e foi feita toda a extração de campos com base no QR Code do documento. Este registro deu origem a um processo de aprovação, portanto temos agora uma tarefa para fazer a validação da fatura. Podemos verificar todos os valores, portanto encontramos neste momento numa fase de validação e podemos enviar diretamente a fatura para SAP. Ao consultarmos em SAP, verificamos que a fatura foi corretamente integrada, podemos ver que está associada ao pedido de compra que foi produzido anteriormente e nas condições de pagamento conseguimos verificar que ela está bloqueada para pagamento porque se encontra em revisão. Conseguimos consultar todo o dossiê do AdHoc e podemos, a partir de SAP, ir para o AdHocLink fazer a atividade que se encontra pendente. Neste caso, indicamos que a fatura está corretamente validada e terminamos. Neste momento, o que irá acontecer é feita uma integração com SAP, onde o estado da fatura será mudado para boa para pagamento. Portanto, neste momento, o bloqueio de pagamento desaparece e fica autorizada para pagamento. Vou-vos então passar à minha colega Romana, que vai-vos explicar as vantagens da solução. O AdHocLink disponibiliza um arquivo documental certificado pela SAP. O módulo do workflow do AdHocLink é uma ferramenta potente, configurável e de fácil integração com a SAP. Seguindo uma abordagem de no-code application, agiliza a implementação dos projetos e diminui tempos e custos de implementação. Vamos agora abordar o tratamento de faturas.
Numa organização, as faturas podem ser recebidas em papel, por e-mail ou via plataforma de faturação eletrónica. Em qualquer dos casos, o EdocLink integrado com as soluções da Cofax consegue extrair e importar os dados das faturas, enviá-los para o ERP e disputar automaticamente o workflow associado ao seu tratamento. Obrigado, Romana. Vamos então avançar aqui para a apresentação de um conjunto de exemplos. O exemplo 1 é o tratamento de uma fatura que vem com o número de encomenda incorreto. Portanto, a fatura chegou ao AP Essentials. Basicamente consegue-se ver do lado do direito que temos um conjunto de campos a verde que estão distritos corretamente e temos ali a indicação de um campo a amarelo onde existem algumas dúvidas por parte do sistema. Esse campo amarelo é o número de encomenda, o número de encomenda não veio no formato correto, portanto teremos que fazer um acerto e ao acertar a seguir vamos conseguir derivar as linhas de uma forma mais simples. Para adicionar as linhas, carregamos neste botão, a seguir conseguimos ver nos dados mestre todas as linhas da PO, temos que escolher quais é que são as linhas a que correspondem à fatura. Neste caso temos 3 linhas na PO para 3 linhas da fatura, selecionamos todas e fazemos OK. Podemos rever aqui no painel em baixo que as linhas ficaram corretamente inseridas e agora então vamos carregar em OK para ser feita a integração com o EdocLink e com o X3. Se consultarmos o EdocLink, vamos conseguir visualizar a mesma, que a mesma já chegou. Agora poderemos abrir a fatura e visualizá-la. Vamos então para o ERP. No ERP nós conseguimos visualizar que os dados foram todos inseridos corretamente e está boa para pagamento. Podemos então marcá-la como validada. Passamos então para o segundo exemplo, que é o tratamento de uma fatura de serviços sem nota de encomenda. Neste caso é uma fatura da EPAL, conseguimos mais uma vez visualizar todos os campos que foram extraídos corretamente, sem qualquer dúvida por parte do AP Essentials e conseguimos também verificar que existe ali um campo do número de encomenda que está preenchido e que, neste caso, como se trata de uma fatura de serviços, o mesmo não deveria estar preenchido. Portanto, fazemos aqui o acerto e avançamos para a zona dos valores totais, portanto, da base de incidência, do valor do IVA e do total da fatura. No caso da base de incidência, vamos então inserir o valor. No caso do IVA, vamos ensinar o sistema a fazer a extração e, por fim, no caso do total da fatura, vamos simplesmente confirmar. Ao carregar em OK, vai ser feita então a integração com o EdocLink. Vai ser criado uma distribuição para se fazer a aprovação. Neste caso, tanto o centro financeiro como o centro de custo, como a conta contabilística, foram calculadas automaticamente com base num conjunto de parâmetros. E neste momento nós vamos então enviar esta distribuição para um colega para fazer uma validação adicional sobre a fatura. Coloco o nome do colega, faço a seleção e posso então indicar um pequeno texto a indicar o que é que pretendo que seja feita pela colega. Ao carregar em enviar, irá então a etapa para a colega. A colega pode então fazer a validação e indicar então como a fatura como tendo sido aprovada. Portanto, mais uma vez, podemos ver aqui todos os campos preenchidos. Marcamos então a fatura como aprovada e indicamos que fizemos a nossa validação e, por fim, terminamos a mesma. Ao terminar, será feita então a integração com o X3 e verificamos que o número de lançamento fica preenchido em EdocLink. Ao consultar o X3, podemos então visualizar a mesma. Visualizamos que nas linhas existem 2 entradas, um por cada código de IVA. E, por fim, finalizamos. O exemplo 3 é um registro de uma fatura com dados corretos e com uma nota de encomenda também a bater certo com a fatura. Nós conseguimos visualizar que o documento foi importado com sucesso no X3 e que não houve qualquer validação manual. Se consultarmos o X3, vamos ver que o mesmo se encontra com os dados todos preenchidos e boa para pagamento.
Podemos visualizar toda a informação e podemos consultar a gestão documental, onde vamos conseguir visualizar a fatura, ver o número de lançamento e mais um conjunto de campos, como o nome do fornecedor, o número do fornecedor. Ao visualizar a fatura, podemos abrir o documento, podemos fazer o download do mesmo. Por fim, temos o exemplo 4, onde há um registro de uma fatura em SAP com validação efetuada no EDOC-Link. Neste caso, temos esta fatura que está de acordo com a nota de encomenda que se encontra à direita. Saltamos a parte do AP Essentials, porque já foi apresentado nos exemplos anteriores, e vamos ver aqui a integração com o SAP. Esta é a vista que a financeira poderá ter, onde consegue ver logo facilmente quais é que são as faturas que tem para validar. Ao carregar numa fatura em concreto, nós entramos num ecrã da distribuição, onde podemos editar os itens da fatura. Podemos editar qualquer valor, tanto ao nível de linhas, ou até criar novas linhas, assim como podemos editar os valores de cabeçalho. No fim, podemos fazer guardar, marcar a fatura como conforme e enviar. Neste momento é feita a integração com SAP e é registado tanto a data de contabilização como o número do documento criado. Portanto, por fim, basta referir que o EDOC-Link é um repositório certificado por parte de SAP, a nível documental, e vou passar então à minha colega Romana para fechar a sessão. Como vantagens da solução, temos o facto desta disponibilizar uma integração com o Cofax API Essentials para extração da informação. O Cofax API Essentials é uma solução SaaS de referência a nível internacional que oferece de base múltiplos perfis de extração de faturas pré-definidos. Permite o reconhecimento integral da informação de uma fatura, inclusive as suas linhas. Efetua a confrontação da informação da fatura com os dados mestre, nota de encomenda e guia de entrega. Integra-se com o EDOC-Link em termos de arquivo e workflow para validação e aprovação. Permite integração com diferentes ERPs. Trata-se de uma solução de rápida implementação, com baixos custos de formação e aprendizagem. Isso que preparámos para mostrar as principais funcionalidades do EDOC-Link e da forma como ele permite tratar e integrar os documentos financeiros com outras aplicações, e neste caso destacámos os ERPs, quer o SAP, quer o ERP X3. Outros exemplos podiam ter sido preparados. Existem muito mais funcionalidades que poderiam ser demonstradas, mas aqui tivemos que procurar sintetizar em cerca de 15 minutos, aquilo que nos pareceu efetivamente mais relevante e que pode agilizar mais as tarefas do dia-a-dia de cada uma das vossas organizações. Desde já colocamos ao vosso inteiro dispor porque não há dois projetos iguais, não há casos iguais, para nos sentarmos com cada um de vós e analisarmos a forma como o EDOC poderá ser customizado e adaptado aos vossos documentos financeiros, à forma como a vossa organização está estruturada. E agora passamos a uma questão à parte de responder às questões que foram sendo colocadas ao longo do webinar, e para isso eu conto com a colaboração dos meus colegas. Portanto, o Walter, que já esteve a fazer a demonstração, que já viram durante as demonstrações que foram sendo efetuadas, que é o responsável pela área de tratamento de imagem e de integrações na vertente de gestão documental, e a Ana Paula, que surge agora apenas aqui no debate, que é responsável pela área de projetos, portanto coordena toda a parte de consultoria e implementação dos projetos. Eu iria então agora passar às questões que foram sendo colocadas. Entretanto, digo-vos desde já que podem continuar a colocar questões. Nós temos previsto um espaço de debate de 30 minutos, mas se surgirem questões, inclusive, ele poderá ser um pouco estendido. Eu passava à primeira questão que foi colocada. Portanto, na vossa apresentação não vi referências à fatura eletrónica. Como sabem, passou a ser obrigatória em alguns casos. O vosso sistema não permite o seu tratamento. Se calhar esta questão endereçava ao Walter. Walter, por favor. Obrigado. Ora, efetivamente na apresentação não foi demonstrado um exemplo com a faturação eletrónica, dado que nós efetivamente não tínhamos tempo para colocar todos os exemplos que temos implementados.
Na prática, sim, o sistema suporta a integração com faturação eletrónica. Nós podemos ligar-nos a um sistema de faturação eletrónica do cliente para obter as faturas, fazer a extração dos dados para o EDOC-Link e posteriormente para o ERP. Também podemos fazer as confrontações e mesmo dentro do EDOC-Link pode haver a necessidade, se houver alguma discrepância, de se fazer as aprovações necessárias para que seja feita a integração. Agora, uma próxima questão. No convite falava em modelos de negócio flexíveis. Como é licenciada a vossa solução? Bom, esta questão pode ser abordada por mim. E, efetivamente, aquilo que procuramos com a nossa abordagem comercial a este tipo de soluções é que elas poderem se adaptar a cada tipo de projeto e cada tipo de necessidade das organizações. O que é que eu quero dizer com isto? Ela pode ser licenciada, eu posso comprar a solução como um todo, de forma a ela poder ser adaptada de forma abrangente a tratar de documentos financeiros e a ser utilizada para outras áreas, conforme foi referido no vídeo. Portanto, a solução, o EDOC-Link é uma solução de utilização mais transversal, portanto, ela aí pode ser licenciada com o conceito de projeto, que surgem identificamos as necessidades, a dimensão do projeto e é feita a quantificação. Pode ser também implementada numa perspectiva de serviços. Eu tenho uma necessidade e na minha organização até tenho outras soluções e até tenho eventualmente outros ERPs até implementados, mas eu quero tratar especificamente as partes de documentos financeiros, nomeadamente até posso só querer a componente de faturas. Nesse sentido, aquilo que temos é uma abordagem de o cliente poder adjudicar um serviço. Portanto, adjudico um serviço específico para me tratar um problema que específico tenho. E falo de documentos financeiros, posso tratar de documentos da área de recursos humanos, enfim, outras necessidades que venha a ter na organização. É isto que chamamos efetivamente flexibilidade. Eu poder, face aos requisitos de um projeto e às necessidades que eu tenho numa determinada altura, poder adaptar a minha solução. Isto sempre numa perspectiva de que posso sempre evoluir e posso sempre vir a integrar novos módulos, vir a integrar novos serviços e, no limite, começar por um serviço e depois expandir a utilização em toda a organização. Por isso também o desafio que foi já colocado, falem connosco, sem qualquer tipo de compromisso, vamos analisar o vosso caso, vamos ver qual a melhor solução a propor. E eu passava à terceira questão, neste caso, pela vossa experiência, já tem integrações pré-definidas chave na mão ou é tudo desenvolvido à medida? Existem workflows prontos a usar? Ana, se calhar eu endereçava-te esta questão. Ok, obrigada. Efetivamente, já temos um conjunto de integrações pré-definidas, digamos assim, apesar de não existirem dois projetos iguais. Existem sistemas com os quais já integramos e pontos de integração que são similares. Portanto, já temos alguns conjuntos de integrações já feitos com outros, com vários sistemas. Aquilo que também desenvolvemos para acelerar, digamos assim, as nossas integrações foi um módulo específico para o efeito. Portanto, é um middleware que está integrado com a nossa solução de gestão documental e workflow e que permite, no fundo, acelerar e dar aqui um conjunto de aceleradores a estas integrações. E, portanto, qualquer que seja o sistema que esteja do outro lado, este middleware vai permitir expor aqui a camada de serviços e facilitar, digamos assim, as integrações. Portanto, apesar de também podermos fazer desenvolvimento à medida, portanto, temos este ponto de integração e este facilitador de integração. Relativamente aos workflows prontos a usar, também da nossa experiência e fruto daquilo que a equipa de consultoria tem vindo a fazer aqui ao longo dos nossos projetos, já conseguimos coletar aqui um conjunto de workflows que são comuns à maior parte das empresas, tipicamente na área financeira, recursos humanos e outras áreas transversais e, portanto, que nos permite ter aqui aquilo que
que nós designamos e que também implementamos como a nossa fábrica de processo e os processos ready to use, ou seja, prontos a usar. Na realidade, eles depois, portanto, são adaptados, também sabemos que não existem organizações iguais e processos iguais e implementados da mesma forma, mas pelo menos é também um acelerador, digamos assim, para não termos que fazer todo o processo de análise de um processo a implementar. Portanto, estes workflows estão prontos a ser trabalhados com os nossos clientes e prontos a serem depois implementados. Esta implementação também tipicamente feita pela equipa é feita em modelo fábrica, ou seja, são identificados o conjunto de workflows a utilizar e depois a equipa vai trabalhando juntamente com o cliente e vai implementando aqui através do nosso modelo de fábrica, um modelo iterativo que nos permite ir implementando, ir entregando os processos à medida que estão prontos e, portanto, ter sempre aqui pequenos quick wins que a empresa, a organização, o cliente vai vendo os workflows a serem implementados e a acontecerem e a entrarem em produção. Ora, passando agora à questão seguinte, somos uma organização com cerca de 50 utilizadores, dos quais 10 interagem com documentos financeiros. Quanto podia custar uma solução destas? Bom, esta é uma questão que efetivamente se coloca em quase todas as apresentações e não é fácil de vender, conforme já foi referido, não há dois projetos iguais. Se nos centrarmos só na área financeira, e uma vez que a solução é licenciada por utilizadores, nós temos duas componentes. Se estivermos a falar na parte de gestão documental, e a parte de arquivo de documentos e dos workflows, isso é tudo feito a partir do EdoClink. Portanto, aí sabemos exatamente ou podemos quantificar, e depois há uma parte que é variável. Se eu quiser usar as componentes da Cofax, porque são licenciadas por número de documentos, e aí o preço é variável. Mas eu diria que para tratar, se retirarmos esta parte que efetivamente podemos e precisamos falar convosco para identificar a dimensão e o número de documentos que está em causa, mas um valor típico para um projeto deste tipo, da área, para tratar documentos da área financeira, eu diria que andaria entre os 5 a 10 mil euros, isto como digo, apenas um valor de referência, e para não deixar de dar uma resposta a uma questão que sei que se coloca sempre nestes casos. Passando à próxima questão, portanto, estamos interessados numa solução de reconhecimento e extração de dados de faturas, mas já temos os circuitos de aprovação das faturas montados no ERP. É possível fornecerem só essa parte da solução? Walter, se interessava. Sim, é possível fazer a integração só da parte da extração, portanto, nós conseguimos que os dados sejam extraídos dos documentos financeiros e sejam incorporados seja feita toda a confrontação de dados e, por fim, seja colocado dentro do ERP financeiro. Aí, de acordo com a confrontação de dados que existiu anteriormente, ou com o resultado dessa confrontação, nós podemos colocar o estado correto da fatura ou do documento financeiro, se efetivamente ele pode ser contabilizado, se existe alguma discrepância, e, portanto, podemos perfeitamente fazer o pretendido de integrar diretamente no ERP e lançar alguma aprovação que seja necessária no próprio ERP. Ora, passando à próxima questão, queremos implementar uma solução para desmaterializar os processos mais administrativos. Foi difícil trabalhar durante o confinamento. É possível utilizar a vossa solução em teletrabalho? Ana, esta endereçada, por favor, partilhares a tua experiência. Sim, relativamente aqui à parte de desmaterializar os processos administrativos e à questão do confinamento, efetivamente sim, portanto, durante o confinamento também conseguimos aqui ajudar os nossos clientes a implementar também um conjunto mais alargado de workflows, portanto,
dado que a gestão documental é possível utilizar em qualquer dispositivo, seja o nosso PC, seja o nosso tablet, seja um telemóvel, portanto, é muito fácil tirar partido em qualquer sítio onde estejamos, é muito fácil utilizar a gestão documental. E, portanto, na fase de confinamento, conseguimos também ajudar os nossos clientes a implementar um conjunto mais alargado de workflows e que permitiram que toda a circulação e aprovação de documentação, processos administrativos e outro tipo de processos possa ou pudesse ter sido facilitada, digamos assim. Portanto, em qualquer sítio que estejamos, em qualquer casa, portanto, é possível tramitar e utilizar aqui os nossos workflows. Inclusive, alguns dos nossos clientes começaram até a fazer a própria desmaterialização a partir de casa, clientes nossos que começaram também a dar a entrada da documentação que chega de forma física à organização a partir da casa dos seus colaboradores, que levaram inclusive scanners para casa para fazer este primeiro passo de desmaterialização, quando os processos nascem de forma física, digamos assim, e portanto o confinamento propiciou a utilização mais alargada aqui do nosso sistema. Obrigado, Ana. Portanto, próxima questão. Além da parte financeira, conseguem ligar-se ao módulo de recursos humanos? Walter, partilha um pouco a tua experiência. Sim, efetivamente nós já temos projetos que foram realizados em alguns clientes em que, na verdade, utilizando, por exemplo, o SAP RH, o SAP RH basicamente faz os utilizadores fazem os pedidos no SAP RH e posteriormente esse pedido é enviado para o sistema de workflows para que seja feita a devida aprovação. Saindo do sistema de workflow, pode ser neste caso o Ad-Hoc Link, é enviada então a indicação para a SAP a dizer que esse pedido foi efetivamente aprovado e, portanto, conseguimos perfeitamente fazer essa integração. Outra possibilidade é que o pedido seja criado ou submetido já no Ad-Hoc Link, utilizando, por exemplo, a funcionalidade do Form Builder do Ad-Hoc Link. Nós podemos construir logo os formulários para que seja feito, por exemplo, um pedido de justificação de ausências, um pedido de submissão de férias, e aí sim a aprovação é toda feita dentro do Ad-Hoc Link e posteriormente podemos então integrar com o módulo de RH do RP que tiverem para que seja indicado então o resultado dessa aprovação. E passando à próxima questão, portanto, neste momento ainda temos mais duas questões, ainda estão a tempo de voltar, de colocar mais alguma que, entretanto, vos tenha surgido. Não vimos como é integrado o documento de Ad-Hoc para o SAP. É via o tipo de mecanismo Web Services, Third Party Software. Walter, devolve-te parte técnica. Ora, na verdade, o Ad-Hoc Link, como foi apresentado na demonstração, o Ad-Hoc Link é um repositório documental certificado por SAP, ou seja, as comunicações que são feitas são através de web services, que são invocados de acordo com uma especificação fornecida pela própria SAP. Esses web services foram desenvolvidos dentro do produto do Ad-Hoc Link e o SAP chama esses web services cada vez que tem a necessidade, cada vez que tem um documento para colocar na gestão documental. E aí sim é feita essa integração. Portanto, nós não recorremos a nenhum third-party software, portanto é tudo Ad-Hoc Link, é tudo desenvolvimento nosso. Nós somos um repositório certificado. E por fim, temos aqui mais uma questão. Portanto, nesta solução de integração Ad-Hoc-SAP, o Cofax é obrigatório? Bom, esta também posso responder. Efetivamente, o Cofax não é obrigatório. Existe uma componente que foi demonstrada, que é para quando se quer fazer a extração de dados de uma fatura, chega em diferentes formatos, pode ser em papel, pode ser também. E o Cofax também permite tratar faturas em formato eletrónico, foi uma questão que foi já colocada aqui. O Cofax, no fundo, aquilo que permite é extrair a informação das faturas, quer seja dos dados de cabeçalho, quer seja das linhas das faturas. Essa é a grande vantagem, eu poder extrair linha a linha a informação das faturas. E depois, essa informação é passada para o ERP, é passada para o Ad-Hoc Link. Não é obrigatório, eu posso fazer o carregamento à mão ou
e mostramos também aqui o exemplo. Se uma fatura já tem o QR Code e a informação que consta do QR Code é suficiente para eu fazer o registro da minha fatura, basta registá-la no EdocLink, que ele extrai automaticamente os dados da fatura e não tem necessidade, neste caso, do Cofax. Portanto, o Cofax otimiza, permite-me efetivamente fazer algumas funcionalidades e agilizar tarefas, mas não é obrigatório na solução. Entretanto, foi colocada aqui mais uma nova questão. O SAP invoca os Web Services. Volta, essa aí, efetivamente. Sim. Penso que esta pergunta tem a ver com a resposta que dei anteriormente sobre a questão dos documentos. O que eu quis dizer é que o EdocLink é um repositório oficial de SAP. Para ser um repositório oficial de SAP, foi necessário fazer um conjunto de desenvolvimentos que respeita uma determinada interface que o SAP já está, que o SAP expõe. Nós fizemos esse desenvolvimento e, na prática, não é necessário haver qualquer desenvolvimento adicional no SAP do cliente. A única coisa que é necessário fazer é fazer a configuração de um novo repositório de documentos, que neste caso será o EdocLink. O EdocLink já está, como disse anteriormente, já está preparado para receber essa informação. Portanto, nós já temos todo o desenvolvimento feito do nosso lado. E isto é algo completamente limpo, digamos assim, não há necessidade de desenvolvimento no SAP do cliente, é apenas uma questão de configuração para indicar um novo repositório documental. Portanto, não sei se essa resposta do Walter foi suficiente, se ainda surge alguma dúvida. Se surgir alguma dúvida, estão perfeitamente à vontade para colocarem. Neste momento não temos aqui mais nenhuma questão. Perdão, fui agora informado que há aqui mais uma questão, só preciso que ela me seja transmitida para a podermos colocar. Não, afinal parece-me que... Peço desculpa, estamos aqui só... Não, afinal era uma questão que já tinha sido respondida anteriormente. Portanto, não havendo mais questões, resta-me agradecer a vossa presença. Espero que tenha sido útil, que tenham pelo menos tirado aqui alguma informação que vos permita repensar alguns da forma como estão organizados e alguns dos modelos de negócio internos que têm, e mais uma vez colocar-nos à vossa inteira disponibilidade para podermos repensar as soluções convosco, ver como é que podemos efetivamente agilizar os vossos processos. Entretanto, e já me estava a despedir, mas alguém ainda colocou aqui uma questão e não vamos deixar questões por responder. Isto independentemente, também ter o nosso contacto de e-mail, falarem por e-mail, ligarem para cá para falar diretamente. Portanto, como já vos referi, estamos perfeitamente à vossa disposição. A questão que foi colocada agora já tem integração com PHC. Neste momento já temos algumas integrações com PHC. Não temos ainda da parte de faturas que vimos aqui, mas temos toda a disponibilidade e é nosso objetivo, até ao final do ano, termos as integrações que viram aqui com todos os ERPs. Isto surge muito também com os desafios que são colocados. O primeiro cliente que tiver efetivamente PHC e achar que as nossas soluções se enquadram naquilo que são as suas necessidades e o ajudam a resolver problemas específicos, seguramente que iremos fazer a integração com o PHP, como já fizemos com o SAP, como já fizemos com o NAV, como já fizemos com os X3 que foram aqui apresentados. Outros ERPs temos feito também algumas integrações pontuais, como disse, já fizemos algumas pontuais com PHC, já fizemos algumas pontuais também com Primavera. Portanto, o avançar e o ritmo com que vamos disponibilizar
o que acabaram de vir para cada um dos ERPs vai agora depender dos projetos que forem surgindo. Portanto, temos toda a disponibilidade e aquilo que é a nossa aposta é, no curto prazo, podermos efetivamente apresentar aqui como softwares com os quais temos integrações todos os principais ERPs que estão a ser utilizados neste momento em Portugal. E agora, não havendo mais nenhuma questão, espero não ter que voltar novamente, mas se tiver, não há problema absolutamente nenhum e voltamos a fazer a despedida. Se alguém quiser colocar mais alguma questão, estão à vontade, se não, mais uma vez, resta-me agradecer a vossa presença e colocar-vos o desafio, falem connosco.